Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E a nossa convidada de hoje é Lígia Maria dos Reis, a Liginha. Lígia foi secretária de Educação, diretora do Colégio Estadual e outras coisitas mais, né, Liginha? Liginha, eu queria começar te perguntando o seguinte: como que era a sua época de secretária de Educação? A nossa educação no município, como é que era? Bom, Salatiel, boa tarde. Bom estar aqui com você, né? E só antes de dar a minha resposta, dizer que é Lígia Maria dos Reis Matos. Lígia Maria dos Reis Matos. Foi em 1977, né, que eu fui hoje secretária, que na ocasião a gente não tinha Secretaria Municipal de Educação, era departamento, e a função era essa, né? Me lembro que na época nós éramos em torno de 5 funcionários no nosso departamento, e em princípio foi muito difícil, porque assim, não havia uma estrutura administrativa nem pedagógica. Era assim, os professores, na maioria, eram professores leigos, não havia assim, aquele controle de diário de classe, relação dos alunos, chamada, controle das presenças. E muitas escolas a gente não sabia assim, nem da quantidade de alunos que existia naquela escola. Então foi um início assim, bem difícil. Me lembro que havia uma funcionária técnica administrativa, uma funcionária técnica pedagógica, 2 auxiliares e eu na coordenação. E a gente então começou a conhecer o município, né? As escolas, onde havia uma escola, a gente começou a visitar, percorrer todo o município, e o município era muito extenso, né? Não tinha emancipação daqueles distritos como Vargem Alegre, Ubaporanga, né? Tudo pertencia a Caratinga. E então a gente percorreu todas essas escolas com o apoio da Delegacia de Ensino, né? Hoje Superintendência, era Delegacia de Ensino. Então, com o apoio e orientação da Superintendência, a gente conseguiu, então, montando essa estrutura. E, na verdade, a gente era secretária da Educação, Cultura, Lazer, Desportos. Então, nós cuidávamos, além das escolas, da estrutura da educação em si, né, da parte pedagógica e administrativa de escolas, a gente também tinha um trabalho cultural, o trabalho da cultura, todo o evento que envolvesse a municipalidade, as datas, né, as comemorações municipais, desfiles, 7 de setembro, no aniversário da cidade, visitas de autoridades, quando o governador, às vezes, vinha a Caratinga, ou algum secretário, né, de Estado. E, então, nosso departamento que era encarregado de todas essas coisas. Então, assim, a gente era o suporte do município nesse sentido aí, da educação, cultura, lazer e desporto. Os torneios esportivos, todos os torneios a gente lidava diretamente com a liga, né, de esportes, e para planejar o torneio, os campeonatos, né, municipal. Então, a gente tinha que estar ali envolvido com tudo isso. Tinha muito apoio da comunidade, um grande apoio. Tiro de Guerra trabalhava direto com a gente, dava uma assistência muito grande para a gente em determinados eventos também. Sei que foi bom, foi um grande aprendizado, porque assim, se não tivesse o que fazer, a gente não evoluía, né? Não aprendia. Tendo o que fazer, exigiu muito da gente, foi bom. Lembro com alegria desse tempo. Hoje, Liginha, a Constituição, ela determina, né, um gasto para a educação, no mínimo 25%. Naquela época não tinha isso. Como é que vocês faziam para os recursos da educação? Era difícil? Como é que era isso? Na verdade, difícil não era, porque o prefeito ele entregou o departamento para a gente, e ele tinha maior confiança naqueles planejamentos que a gente apresentava a ele, e dentro das limitações dos nossos recursos, né, do município de Caratinga, a gente ia conseguindo realizar. Não era tão fácil porque não tinha essa obrigatoriedade, né? O município tem que aplicar aquele valor. Então, era assim, era o que ele
entendia que podia ser liberado. Né? Entendesse que não podia ser liberado, então não era. Mas normalmente a gente não tinha muita dificuldade, não. O prefeito com quem eu trabalhei, né, São João do Tino, ele entendia tudo que a gente apresentava a ele, era boa gente. Gente boa. Liginha, depois você foi diretora do Colégio Estadual. Que período que foi e como é que foi a sua atuação no Colégio Estadual, uma vez que o Colégio Estadual é uma referência de ensino na nossa cidade? Bom, eu estive na educação do município de 77 até o fim do mandato do seu João, que foi 82. A partir daí, eu reassumi, eu fiquei em período de licença, né, para assumir a secretaria, em adjunção, para assumir a Secretaria de Educação. Depois eu retornei, fui novamente reconduzida ao meu cargo no Estado. E voltei, então, para o Colégio Estadual. Ali, então, eu fiquei de 83 até me aposentar. E quando surgiu aquela oportunidade de fazer um concurso para diretor, e depois concorrer à votação, eu achei aquilo interessante, sabe? Eu falei assim, por nomeação, nunca eu tive muito interesse, não, sabe? Eu achava assim, não, eu tenho que chegar onde eu tenho competência para isso. E na ocasião era até fácil, se eu quisesse, porque assim, aquela questão da política, é filha do Patota, é do nosso partido, então fácil a gente fazer a indicação. Mas eu sempre me preservei disso aí e falei, não, chega a minha hora. E finalmente chegou a minha hora. Na época eu me envolvia muito com o sindicato, eu fui presidente do Sindiúte, aqui em Caratinga na ocasião, e fiquei assim, entusiasmada com aquele momento democrático, né, na educação. E concorri, né, fiz a prova, fiz o concurso, fui aprovada, depois concorri à votação lá no Colégio Estadual. Tive uma votação, me lembro que Geraldo Elísio, na época, era professor também lá, e na hora da apuração, aquilo chovia voto. Aquilo chovia voto. E eu falava assim, o PSD aqui, o Vargem Alegre, né? O Vargem Alegre. Vargem Alegre tá chegando, abriu a urna de Vargem Alegre. E assim, foi muito interessante, foi um período muito bom, de crescimento também, fácil não. Né, uma grande escola, tinha um nome a preservar, e a gente sabe que aquele nome do Colégio Estadual, do tempo que eu estudei, você também, né, a gente já não tinha mais toda aquela qualidade, embora fosse ainda considerado uma boa escola. Mas, assim, tantos problemas na formação mesmo do profissional da educação, recursos para a educação muito carentes, né? E, então já não era assim tanto, e era muito difícil. A nossa clientela também já começava a ser não tão selecionada. A própria democracia, né, provoca isso aí, né, a igualdade, um certo ponto, muito bom. Mas, por outro lado, gera dificuldades. Mas como eu acho que na dificuldade que a gente cresce e aprende, foi um tempo bom também. Eles dizem que o cavaco não cai longe do pau, né? E você, como filha de um líder político, Sotota, como é que foi a sua vivência com o seu pai na política, né? O Sotota foi vereador, aquele vereador que falava assim, vou ter 2.000 votos e vinha 2.000 votos. Como é que foi a sua convivência na política? Salatiel, eu era menina, lá em Vargem Alegre. Nossa terra. Nossa terra. E na nossa casa, lá em Vargem Alegre, tinha, né, a gente chegava naquela varandinha, sala, e tinha uma salinha do lado, que era o birô, a gente já chamava de birô, o birô do pai, que era um escritório. Ali ele tinha o cofre, ali ele tinha o material da política dele, porque naquela ocasião a gente, entre aspas, qualificava as pessoas ali, naquele escritório. Então, tinha fichinha, depois é que entregava no cartório eleitoral. Parece-me que era isso. Eu tinha em torno de 7 anos, 8 anos, né? Como eu fui alfabetizada aos 5, aos 7 eu já estava boa para ajudar o pai nisso aí. Então, o eleitor ia lá, né, o pretenso eleitor, né? Ia lá e a gente trabalhava com ele para ele aprender a escrever o nome.
A pessoa aprendia a escrever o nome e depois ela assinava a sua ficha e ele ia qualificando, né, tornando a pessoa qualificada para a eleição, para votar. E então, desde pequenininha, eu acompanho o pai nessa trajetória dele, nessas mexidas políticas dele. Lembro muito do vovô, lembro um certo tempo do vovô ainda, o vovô Inhote, né? Quando ele faleceu eu tinha em torno de 8 anos para 9. E me lembro muito bem dele, das visitas de políticos, né? Os políticos do partido dele, né? Zé Augusto e doutor Maninho, né? As pessoas que iam lá visitá-lo. Então, assim, cresci nesse meio. É nesse ambiente que eu cresci e meu pai logo começou a se envolver na política, né? A gente morava ainda em Vargem Alegre, porque a gente esteve morando em Caratinga um tempo, voltou. E meu pai já era vereador aqui em Caratinga e ele vinha, passava a semana aqui para reunião da Câmara e depois voltava. O prefeito, às vezes, mandava buscar, tinha tinha um carro, era uma rural. Uma rural, Às vezes a rural encostava lá, pegava, ele vinha e ficava. Depois ele trabalhava em Caratinga também e ficava aqui. Mas quando ele voltava para casa, com os jornais, com as coisas todas que ele levava, toda semana quando ele voltava, ele levava, a gente ia se inteirando das coisas da política. E foi assim que a gente cresceu, começou a trabalhar depois nas campanhas dele. Na época polarizava PSD e UDN, não é isso? Isso. Tinha os outros partidos, acho que o PL. Mas Vargem Alegre era PSD e UDN, PSD e UDN. O pai conhecia, por exemplo, de cada casa, quantos moradores tinha ali, quantos eram eleitores, quantos eram dele. Dentro de Vargem Alegre inteiro, né? Da primeira casa até a última casa. Os córregos, tudo ele conhecia todas as pessoas e sabia. E o vereador recebia? Ah, menino, bom era isso, né? O bom era isso, que não tinha salário. Pois é. Então, assim, como a gente chegou até a conversar anteriormente, né, a questão da política, né, eu aprendi, eu conheci, eu entrei para o mundo da política nesse sentido. A política me foi apresentada dessa forma, né? É a ciência ou a arte de você está administrando o público, o que é do cidadão. E meu pai foi assim, né? Você é testemunha disso, você teve a oportunidade de conviver com ele politicamente, né? Profissionalmente, né? Trabalhou junto com ele também, e também de ser da nossa terra, né? De conhecer assim, a nossa família também. Então foi assim, eu conheci essa política e foi a que meu pai me apresentou. Ele foi vereador por inúmeras vezes, eu não me lembro exatamente quantas, nós temos registrados, mas eu não me lembro. E até o último mandato dele ainda não tinha salário, né, de vereador. E lembro que minha mãe, assim, tinha um coração enorme, mas às vezes ela ficava implicando: Tota, você deixa, às vezes, faltar para os seus, Tota, para fazer. Falou: Dona Ana, mas é minha função, é minha função, é meu papel. Se eu não fizer isso, para que eu vou ser vereador? O vereador, ele representa e ele tem que ajudar aqueles que ele representa. Então, era isso. E eu ficava encantada com isso. Eu gostei da política naquele tempo por isso. Liginha, o senhor Tota também foi prefeito durante 45 dias. E ele substituiu quem, Liginha? Quinzinho Bonfim. Quinzinho Bonfim. Quando ele entrou de vice do Quinzinho Bonfim, Quinzinho teve um problema de saúde, teve que afastar. E meu pai, então, assumiu nesses 15 dias. A gente brincava muito com ele, falava assim: pai, Vargem Alegre deve ter deitado e rolado. Vargem Alegre deve ter deitado e rolado nesse tempo, né? Porque um prefeito, nem que seja por 15 dias, né? Ele foi prefeito de Caratinga e ele tinha, assim, um grande orgulho, sabe? De ter sido... O pai era uma pessoa, assim, embora simples, humilde, a gente percebia que no íntimo ele era um vaidoso de ser bom, vaidoso de ser bom, sabe? A professora Marilene Godin editou um livro recentemente, né? Doutor Maninho, o prefeito do povo. Eu li e vi que o senhor Tota era do PSD, Moacir de Matos, prefeito eleito pela UDN. E o senhor Moacir, ao tomar posse, exonerou o senhor Tota. E depois
chamou o seu Tota de novo. Como é que é essa história? Menino, isso foi a vida inteira, até meu pai ter consciência ainda, né? Ele lembrava disso assim com tanto orgulho, com tanta alegria. Eu tenho guardado a autobiografia dele, manuscrita, a letrinha dele, ele fez, foi uma determinada ocasião que o Rotary pediu, ele era um encantado, apaixonado pelo Rotary também. O Rotary pediu que ele estava concorrendo ao título Paul Harris, que é o maior título do Rotary, uma medalha, uma honraria. Então ele preparou essa autobiografia, e eu a tenho comigo. E ali ele coloca, sabe, assim, a coisa que mais o orgulhava, a coisa que mais o envaidecia é saber que ele era adversário do prefeito e o prefeito o reconduziu ao posto de, ele ainda dizia assim, chefe do serviço de fazenda. Então, era um cargo, ele achava assim, que mexe com dinheiro. Com dinheiro. E o prefeito adversário confiou em mim, é porque sabe que eu sou honesto. Então, assim, ser honesto para o pai era a grande vaidade dele. Eu sou Moacir e isso eu devo a ele. Eu amo o seu Moacir até hoje. Ele fez meu pai feliz. Liginha, e como é que era a convivência PSD e UDN? Era acirrado igual hoje a gente vê essas coisas no Facebook, o cara xingando e tal? Como é que era? Eu penso, sim, talvez fosse um pouco velado, sabe? Pra gente que era torcedor, sabe? Que era a galera do Oba-Oba, que trabalhava por eles, eu acredito que acho que não havia assim tanta essa coisa tão acirrada. Eu penso que entre eles era uma coisa velada, tipo assim, eu já ouvi de políticos daquela época dizer assim, da lei para os amigos... os rigores da lei para os inimigos, os favores para os amigos. Eu ouvi de políticos nessa época, assim, às vezes eu participava, né, assim, indiretamente de algumas reuniões, algum encontro, e eu chegava a ouvir alguma coisa nesse sentido. Então, a gente entende, assim, que já havia essa coisa de proteger aqueles que estão do meu lado, e não negar proteção aos que não são do meu lado, né, tipo, às vezes até... perseguir, às vezes até perseguir. Mas entre nós, assim, às vezes havia momentos muito acirrados, momentos assim tinha muito comício, Salatiel. E eu sempre fui faladeira. Eu sempre fui muito falante. Então, assim, do nosso lado, eles sempre me colocavam para falar. E eu gostava de falar, assim, quando eu era, assim, às vezes agressiva para falar, sabe? Assim, quando alguém pisava no calo do meu pai, aí eu gostava de falar naquele dia eles me colocavam para falar no comício. Não, hoje nós vamos colocar a Liginha, porque hoje o bicho vai pegar. Então, assim, e às vezes também programas. Outro dia até ouvi o Zé Moisés numa entrevista com você, e ele lembrando desse tempo, né? Havia um programa de rádio. Foi no tempo que a gente perdeu o político, o nosso partido parou de ficar mandando, né? E a gente ele ia para o partido e eu ia para o nosso, né? E às vezes a gente se encontrava ali nos corredores, né? Brincava um com o outro só, mas a gente era mais ou menos civilizados, não tinha muito atrito entre nós, não. Eu não sei se você sabe, Liginha, mas minha família é udenista, né? Meu pai, inclusive, foi candidato a vereador. E aí eles diziam o seguinte, que lá em Vargem Alegre, né, foram muitas campanhas falando que ia colocar água, que a nossa água lá era uma água ruim. Aí eles falavam o seguinte, quando ia ligar a água na casa de um udenista, né, eles faziam um buraquinho pequenininho. E quando era na casa do PCdista, fazia aquele buraco enorme, né? Então, eu falava que até na água o PSD vingava do UDN. Isso é verdade? Mas se é verdade, eu não sei. Mas é aquilo que eu falei para você. Eu acho que entre eles havia uma coisa mais ou menos velada. Eles diziam que eram os favores, né, para os companheiros, os terrores e horrores para o adversário. Então pode ser que sim, ainda mais assim. Eu acho que quanto menor, né, quanto menor a comunidade, acho mais o adversário é mais perseguido mesmo pelo outro, o parceiro, o companheiro é mais favorecido, sim. Eu acredito que sim. Outra coisa que acontecia muito, né, é as pessoas vir de Vargem Alegre e morar na sua casa.
Como é que era essa história? Essa é a grande experiência da nossa vida, né? Minha casa, até hoje eu faço comida em panela grande. Às vezes os meninos falam assim, mãe, mas para que isso? Eu falo, mas vai que chega alguém. Vai que chega alguém. Fomos criados assim, né? Desde que a gente se mudou de Vargem Alegre para aqui, Vargem Alegre ainda não tinha ensino médio, não tinha nem quinta ou oitava. Vargem Alegre ainda não tinha nem quinta ou oitava, era só até a quarta série. Hoje, quinto ano, né? E então, assim, Vargem Alegre tem uma água meio doida, né? Coloca o pessoal meio doido para querer estudar, e quer estudar, e quer aprender. Eu acho que dá para sair da miséria mesmo, quer vencer na vida. Então, assim, desde muito cedo as pessoas queriam estudar. E meu pai sempre, aqui em Caratinga, a gente nem sabia, porque às vezes arrumava casas grandes. Nós éramos em 3 filhos, né? Era o Bauer, eu e Leila, e mais tarde, 10 anos mais tarde, que vieram o Reginaldo e Aninha. E eram aquelas casas grandes, né? Mas por quê? Houve um tempo em que no quarto das meninas eram 3 camas para 6 meninas, né? Então éramos as 2 irmãs, né? As 2 filhas dele e mais 4 que vinham de Vargem Alegre para estudar. Aí a gente dormia para baixo ou para cima. Aí no quarto dos homens, né? Eles não aceitavam dormir um para baixo e para cima. Aí o pai comprava beliche. Aí eles dormiam, né? Isso assim, muitas pessoas de Vargem Alegre passaram. E assim, era um tempo bom, sabe? Chegava o final de semana, as meninas iam raspar a perna, passar cabelo no pé. E isso tudo em razão da militância na política. Ele se achava responsável pelas pessoas. Eu acredito que sim. Tinha um coração muito grande. O vovô Nhote foi assim, os filhos do vovô Nhote. Tinadinho foi assim. Tinadinho também acolhia na casa dele as pessoas, né? Titiãozinho, né? Todos foram assim. E acho que o vovô deixou esse legado para eles e, graças a Deus, eles têm deixado para nós também. Nós também somos assim. Agora, eu vou falar uma coisa que eu penso que... Eu acho que, no final, o partido foi ingrato com Sotota. Porque eu lembro que ele estava indo para a convenção para ser escolhido candidato. E eu disse para ele, Sotota, se o senhor for candidato, eu não vou ser candidato a vereador. Agora, se o senhor for candidato, eu vou ajudar o senhor. E ele não passou na convenção. E eu achei aquilo assim, eu acho que a palavra mais certa seria uma traição a um líder que sempre ajudou o partido. Como a gente falou no início aqui, Sotota falava o seguinte, vou ter 2.000 votos em Vargem Alegre. Podia contar que era 2.000 votos. Você concorda comigo? Concordo, sim. Veja bem, falando desses 2.000 votos, teve uma das candidaturas dele, ele concorreu com um número, a vereador, com o número 2.111. 2.111. Ele teve 2.110 votos. Aí ele falou, mas 2.110? Aí depois o motorista, que tinha ido a Juiz de Fora trazer meus primos, que estavam fazendo medicina lá, os meninos do Tipino, mas nós estávamos lá estudando em Juiz de Fora, o motorista não conseguiu ir para votar. Ele falou, aí, voto dele não deu o meu número de votos com o meu número de inscrição. Então era assim. Salatiel, mas tem um fato, essa questão do partido ter sido ingrato com meu pai, uma coisa assim que eu vi na vivência política do meu pai, e eu não sei se é positiva ou se é negativa, para mim, na verdade, é negativa. Ele achava positivo. A disciplina política, a disciplina parece que era mas tão séria para ele era obediente. Se o doutor Zé Augusto chegasse, o doutor Zé Lemão, também, que foi, né, um grande líder político do tempo dele, chegasse e falasse, vai ser assim, era assim que era. Então não adiantava. Não adiantava, assim, ele querer de outra forma, ele não concordava. Quantas vezes ele não concordava? Ele chegava em casa e ficava até vermelho, né, tenso. Mas ele falou, mas não adianta, eu sou do partido, eu tenho que obedecer ao partido, tenho que fazer... Muitos amigos dele, às vezes, falavam, Tota, mas você não pode ser isso, você não pode ser dessa forma, você tem que discutir, não. E era assim, eu sei que uma vez eu questionei qualquer coisa lá numa reunião que a gente teve lá na casa do Dênio, amo de paixão, gosto demais da conta, foi meu padrinho de casamento, né, pessoa fantástica.
Mas a gente teve uma reunião lá e eu discordei de determinada postura do Dênio. E o Dênio depois chamou meu pai e falou: o que está acontecendo com a Liginha? Ela está rebelde? Ela está rebelde, está parecendo Capitão Dó. Porque do nosso partido, da ala mais ou menos jovem no nosso tempo, acho que só eu e o Dó que às vezes discordava de alguma coisa, sabe? A gente questionava alguma coisa. Era proibido questionar. Sabe? Então, o pai tinha essa obediência. E é em nome dessa obediência que, de certa forma positiva, que houve a mudança política em Caratinga, porque a coisa não pode ficar só num lado a vida inteira. Né? Cresce assim. Acho que devia ser assim, um tempo outro, um mandato outro, para a coisa fluir, né? E crescer, desenvolver. Quando o meu pai seria o candidato a prefeito, e o partido, no último momento, né, 45 minutos do segundo tempo, vira o disco, não é mais o Tota vai sair de vice, o pai foi a Vargem Alegre para dar satisfação ao pessoal lá, aos eleitores de Vargem Alegre. E eu com ele, né, sempre acompanhei meu pai. Aí fomos, e ele pediu o Tinadinho que fosse também, juntamos e fomos a Vargem Alegre para conversar, para dizer que ele não seria mais o candidato a prefeito, que o partido pediu e que ele gostaria de atender o partido e que foi não para dizer que queria que eles o apoiassem, mas para apresentar a situação para eles, e ele acataria qualquer que fosse a decisão deles, porque ele sentia que não dava mais, o Vargem Alegre não aguentava segurar mais, né? O Vargem Alegre ficava só trazendo vice, e para segurar, porque lá tinha votação pesada, né? E para segurar a eleição. E quando meu pai colocou, eu me lembro, Tinadinho, coitadinho, baixou a cabeça, ficou assim, constrangido, porque ele sabia qual seria a reação, e o pessoal se levantou e disse: não ficamos com você, ficamos a vida inteira, mas dessa vez não conte conosco. Vargem Alegre tem brio, e eu ser nosso líder, você tem que mostrar que Vargem Alegre tem brio. Foi o dia que eu mais amei Vargem Alegre. Eu tive orgulho de ser de Vargem Alegre, sabe, assim, eu devia ter sido o contrário, não apoiou meu pai, mas mostrou que é um povo de brio, sabe, eu acho que tem que ser assim. Então não apoiou, meu pai não ganhou. O Fabinho era o candidato adversário e ele falava para mim assim: se tivesse sido com o Padre Tota, que é meu padrinho também, o Fabinho, tivesse sido com o Padre Tota, teria sido mais difícil. Eu ia ganhar, mas teria sido mais difícil. Liginha, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui, muito esclarecedora a sua fala, e contamos com você numa próxima oportunidade. Muito obrigado. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.